Porém, veja só aí a comunidade de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Os que tinham terrenos e casas estavam vendendo. Por que estavam vendendo? Segundo a Bíblia, para suprir a necessidade da Querrilã aí de Atos 4, Atos 5, né, que cresceu. Então não era para ninguém passar necessidade. As viúvas, os órfãos e os apóstolos, os 12 apóstolos, operando, trabalhando, dando testemunho, pregando, levando o evangelho de Yehoshua Mashiach, não de Jesus, porque a letra J ela vai ser criada no ano 1524 com Jean Georges Tricino na Alemanha. Ele era embaixador do Vaticano a serviço do Papa Leão X, trabalhou para o Papa Clemente VII e Paulo III, e no ano 1524, em 1517, Lutero trouxe as 95 teses. Jean Georges Tricino, pai da letra J, já estava na Alemanha desde 1515, no ano 1524, lá vem a vingança da Igreja Católica. A letra J era Jesus Cristo, passou a ser chamado Jesus Cristo. E o é até hoje. Mas Jesus é um nome que tem 500 anos. Yehoshua, Mashiach. Tem 2000 anos esse nome que estava aí escondido. E que na Bíblia de Jerusalém, de Jerusalém, aparece aqui no rodapé de Mateus 1, 21, e agora é pregado aqui no Brasil. O nome Yehoshua, que quer dizer Jeová salva. Né? Era o nome, não de Josué, porque o J não existe no hebraico, no Velho Testamento e nem no Novo Testamento. O nome era José, salvação. Moisés adicionou o Yud e ficou Yehoshua. Que confusão, né? Josué e Jesus. Jesus e Josué. Josué no Novo Testamento, Josué no Velho Testamento, Jesus no Novo Testamento. Aí vem a confusão de dizer que Josué e Jesus, Jesus e Josué é a mesma coisa. Não, mesma coisa é Yehoshua, sexto livro da Bíblia. Mesma coisa é Yehoshua no Velho Testamento e Yehoshua no Novo Testamento. E significa Yehová salva. Eu de rei, Vav rei, o Pai, né? Salva, João 17,6. Eu tornei conhecido o teu nome, meu Pai. Então não tem Jesus. Porque o Filho, seu nome é Yehoshua, o Pai é Yehová. E o Filho tem um trigrama, Yud rei, Vav. Era isso que era pregado lá pelos judeus. Você está entendendo que isso não tem nada a ver com cristianismo, com igreja, com protestantismo, com pentecostalismo? Dá para ver essa diferença ou ainda não dá? E o nome de Jesus é Jesus. O I virou J, Jesus. Sus no latim quer dizer suíno, porco. Você quer ser salvo por um porco, é? No hebraico, sus quer dizer cavalo. Você quer ser salvo por isso? Mas a salvação, o nome que salva, é Yehoná, João 17,6. Yehoná 17,6. O Filho disse, eu tornei o teu nome manifesto, conhecido aos homens que do mundo me deste. E qual era o nome do Filho? Yehoshua. Não Jesus, não. Mas você quer seguir com Jesus, você tem livre-arbítrio, né, para arriscar, para ir para a perdição, porque é adorar a besta. Apocalipse 13, né? Todos os moradores da terra adorar a marca da besta, a imagem da besta. Por fim, receber a marca da besta na fronte, na testa e na mão, e não poderão comprar e nem vender. Não podia comprar e nem vender. Quem tem sabedoria, o número da besta é o número de um homem, né? Vicaris Dei, filho dele. Né? Eu ouço que Jesus, filho de Deus, também dá 666, ou seja, você vai para o Papa, vai para o nome de Jesus, e aí você vai à perdição. Só os eleitos terão seus olhos abertos. Mas o Mashiach disse, Yehoshua, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça corrói e o ladrão rouba, né? Ele falou isso em Mateus capítulo 5, né? E aqui em Atos, eu li 4:32, eles estavam vendendo terrenos e propriedades e dando valor aos apóstolos, né? Depois vemos 7 diáconos para cuidar dessas viúvas e órfãos necessitados, né? Esteve era um dos 7, o primeiro mártir, né? Mas veja,
O Mashiach não só disse, não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntais vossos tesouros no céu, mas o Mashiach também disse que Jerusalém seria cercada por exército, que do templo não restaria pedra sobre pedra. Daniel tinha profetizado, no capítulo 9, versículo 26, que o povo do príncipe que há de vir destruiria a cidade e o santuário, o templo, né? O que ocorreu no ano 70. Tito cercou a cidade, né? Tito, filho de Vespasiano, por 6 meses. Flávio José estava lá dentro, ele conta na história dos Hebreus, aí das grávidas e dos queimamentos, que as grávidas abortavam seus fetos para comer com capim, para não morrer de fome. O cerco durou mais de 6 meses. Quando o general entrou, romano, Tito, né? O príncipe romano, destruiu tudo. Né? Tudo virou ruína. O sangue correu como enxurrada sobre as ruas de Jerusalém. Joséfo detalha em detalhes no livro História dos Hebreus o que sucedeu lá dentro. Né? Porque ele era judeu, fariseu, mas do lado dos romanos, escritor, historiador do lado dos romanos. Né? Então dá para entender que aqui em Jerusalém, eles entenderam muito bem a ordem do Mashiach e Yehoshua, de não ajuntar tesouros na terra, porque chegaria a hora que Jerusalém iria ser destruída. Né? Não sobraria pedra sobre pedra. Jerusalém, que sempre matava os profetas, apedrejava os profetas, como Zacarias, filho de Baraquias, né, que foi morto entre o templo e o altar. Porque os profetas vinham e profetizavam a realidade, não era o que os ouvidos dos judeus queriam ouvir, mas era o que Jeová Deus mandava dizer. Mesmo filho, os judeus, Erudim, diante de Pilatos, que diz, escolhe Yehoshua, rei dos Erudim, dos judeus, ou a Barrabás, o criminoso. Os religiosos lá, os homens que pagavam dízimo de endro, comiam hortelã, que não adulterava, que lavava as mãos, que jejuava regularmente, escolheram o criminoso, porque a doutrina que Yehoshua pregava desmascarou aqueles líderes de sinagogas. Né? E lembra que no Apocalipse, você que deixou de ser católico para virar judaizante, protestante para virar judaizante, pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal para virar judaizante. Aí em Apocalipse, na primeira era, Éfeso, e a sexta, Filadélfia, e Yehoshua diz que sinagogas são de Satanás. Dizem que são judeus e não são. Porque para ser judeu, pelo menos hoje em Israel, tem que ter a mãe judia, tem que nascer de um ventre de uma mãe judia. Como Yehoshua, da tribo de Judá, Paulo, da tribo de Benjamim, Timóteo. A Bíblia diz que Paulo circuncidou porque a mãe dele era judia. Aí você vai para dentro de uma sinagoga virar judeu, judaizante, e sua mãe não é judia. E Yehoshua diz que as sinagogas são de Satanás. Se dizem judeu e não são, mas estão dentro de sinagoga de Satanás, porque o William Branham pregou que os 3 espíritos de sapo, um é o judaísmo, outro é o catolicismo e outro é o protestantismo. Você vai se perder, mas aí é um problema seu, não é meu. Né? A sua alma, o seu livre-arbítrio a ti pertence a você mesmo. E a alma que pecar, Ezequiel 18, 20, essa alma morrerá. Então, nota, eles estavam vendendo. Como? Não vou nem dizer era como, se eles soubessem, a comunidade, a Queilã, as congregações das Kenessian, soubessem que Jerusalém ia ter um fim. E hoje? E teve seu fim no ano 70, a destruição. Né? Voltou a existir graças ao brasileiro Oswaldo Aranha, em 27 de novembro de 1947, chanceler na ONU, quando o presidente era o presidente Dutra, né? E com Davi Bergulhon foi declarado o Estado de Israel em 48. Aí vem as guerras da independência, guerra 67 dos 6 dias, guerra do Yom Kippur, que é semelhante a essa guerra contra o Hamas. O que ocorreu há 50 anos, em 73, ocorre agora em 2023, 7 de outubro. Só que as guerras agora não é de 6 dias ou de um mês. Israel vai para 5 meses de guerra. E o Ramadã, o mês sagrado do Islã, dos muçulmanos, começou. Né?